Sejam bem-vindos ao Café com Resenha. Nós estamos mais uma vez aqui com a intenção de alguma maneira te ajudar. O propósito desse programa sempre foi, como eu sempre digo, não só um entretenimento, muito mais do que isso, é uma tentativa de levar até você algum tipo de ajuda. A nossa pretensão aqui, e é uma pretensão mesmo, é trazer temas que sejam relevantes para ajudarem as pessoas. Hoje, eu considero um dos programas mais importantes que a gente tem feito aqui, em função do tema que nós vamos falar. Até penso que ele é oportuno e, para esse momento que nós vivemos, em tantas áreas das nossas vidas, ele é importantíssimo. Como se reinventar, como recomeçar e como começar. Eu, particularmente, gosto muito do tema reinvenção. Eu estou recebendo aqui hoje com muito prazer o pastor Janilson Ramos, é um amigo, parceiro convencional, companheiro das batalhas, das guerras, das eleições, dos projetos, né, de tudo aquilo que a gente tem realizado na convenção juntos, através da convenção, da Urmiban, do CET, do Esteban, e a gente caminha junto aí há muito tempo. Estou recebendo também mais uma vez, já é titular nessa cadeira aqui, ela, pastor Janilson, vou chamar Janilson porque aqui o programa abre que a maioria das pessoas não sabe nem quem é um pastor. Aí quando assiste, até eu citar a Bíblia, eles não sabem quem é um pastor. Depois que eu cito a Bíblia, eles sabem. A Tânia está aqui para resolver nossos problemas, entendeu? A gente cria as dificuldades e ela traz a solução aqui para ninguém sair daqui tão confuso quanto entrou. Legal. O tema é reinvenção. Eu vou abrir com a citação de um dos filósofos que eu mais gosto, que é Nietzsche, o alemão, que tem uma das frases que nortearam a minha vida. Você precisa estar preparado para se queimar nas suas próprias chamas. Como se renovar sem se tornar cinzas? Vamos lá, ao tema. Como se reinventar? Eu vou começar, doutora, pedindo o testemunho do pastor Janilson, até para que você possa junto analisar, porque eu acho que o testemunho dele é bem apropriado para o tema. Eu conheço o Janilson. Amigo, conta um pouquinho da tua experiência aí. Bom, primeiro agradecer, é um prazer estar participando desse programa, né? E as nossas histórias, elas sempre, de alguma forma, marcam e vai até além da nossa perspectiva. Eu não tinha noção, sinceramente, de que uma decisão tomada no passado iria me levar a esse estágio hoje. E às vezes a gente precisa realmente, por necessidade, né, se reinventar, principalmente quando a gente se depara com enfermidades, que a gente não tem planejamento para isso, elas acontecem. E eu tive uma ceratite, que são úlceras nas cordas, causada por uma conjuntivite por adenovírus, que me levou a uma cegueira parcial. Cheguei a estar com 11% nas duas, fui declarado deficiente visual. Foi declarado deficiente visual? Isso, com laudo, com tudo. E parecer de duas clínicas, né? E fiquei com 11% de acuidade visual e isso no início do processo ministerial. Então, aquela questão, para que Deus quer um pastor cego? Já entrei em choque, já em conflito ali. E devido ao excesso de medicação, colírios, corticoide, essas coisas, né, meticortem, enfim, eu desencadeei um processo de obesidade, né? E não só por causa do remédio, também gosto, né? Gostamos, né? Aliás, tem coisa mais agradável do que um bom prato, né? Então, isso se somou e confesso que quando eu tinha uma balança e quando ela ia até 120 quilos, quando ela chegou a 120, ficou batendo lá, eu parei, né? Porque ela só ia até 120, não pesei mais. Então, não sei sinceramente até que o máximo cheguei, enfim, mas chega uma hora que você olha pro espelho e vê, não, tem que mudar. E foi aí que eu decidi mudar, né? E o processo foi longo, porque outros problemas aconteceram, tive problemas de saúde relacionados, a gente sabe que herança de pobre vem antecipado, né, com os pais em vida. A herança de rico vem quando tem a partida. A herança dos pobres vem a hipertensão, diabetes, vem tudo. Então eu herdei dos meus pais a hipertensão e a partir daí tive um problema de uma isquemia, né, me deixou com o rosto torto por um tempo e realmente cheguei àquele nível, eu falei, bom, não tem mais muito tempo para viver. Aliás, foi o que os médicos falaram. E aí eu decidi, né, primeiro Deus restaurou tanto a visão quanto a face, de uma forma milagrosa, aí já é um outro testemunho, né, uma outra história. Mas principalmente quando eu parei para pensar que, primeira coisa, obesidade, eu passei a tratar como doença. Eu nunca tinha parado para pensar que é uma doença que precisa ser tratada. Quando eu parei para pensar nisso, eu comecei a levar mais a sério. Segundo, pelas consequências que a obesidade vai trazer.
São diversas para toda a vida. E segundo, olhar para a glutonaria como pecado, que de fato está na palavra de Deus, lá em Gálatas capítulo 5, a glutonaria é um pecado. E a questão da sua experiência de reinvenção passou também por um novo comportamento com a vida. Por exemplo, hoje você é maratonista. Sim, eu digo sempre assim, a gente tem uma história que às vezes a gente não consegue dimensionar, a não ser que a gente dê uma olhada para trás, de vez em quando fazer aquela pausa e olhar. Então eu mergulhei no meu passado e resgatei lá o que tinha de melhor, que foi minha vida de atleta, de corredor, né? Fui atleta da Marinha, enfim. E eu voltei a correr, e... Então, no teu caso, não foi uma reinvenção nesse sentido, foi um recomeço. Sim, um recomeço. Eu voltei a correr, porque não tinha outra atividade. Futebol não dá para voltar mais, a idade não ajuda. Mas correr é aquela coisa mais democrática. E comecei a voltar para as pistas e comecei a estabelecer algumas metas. Vou correr 10 quilômetros, vou fazer uma primeira meia maratona. Então, fiz uma meia maratona de montanha, 21 quilômetros. E consegui ir bem, depois fiz outra e fui botando meta. Tá certo. É uma história que ajuda muita gente, né, doutora? Que agrega muito. Até para a gente poder se situar aqui nesse programa, o tema, assim, central é se reinventar, que às vezes, é uma necessidade para todos nós. Eu queria te perguntar, doutora, até para você ajudar a gente aí nessa questão de se reinventar, de ter que recomeçar, ter que mudar, né, novos hábitos, ter que se redescobrir ou se descobrir. Qual é o valor disso na questão psicológica e emocional? É fundamental, né? O se reinventar precisa querer. Ter um estímulo muito forte, né? Externo. Isso. Qual foi o estímulo? Talvez a fé, a família. Com certeza. Né? O ministério. Olhar, né? Que nem o senhor mesmo falou, um pastor cego. Né? Então, assim, eu quero sair disso e vou sair, vou me reinventar e vou me refazer e vou sair disso. Então tem que ter um estímulo externo bem poderoso. O que ajuda mais? O que traz mais esse estímulo? Uma necessidade, por exemplo, a pessoa é obrigada a se reinventar por uma questão de força maior, vamos chamar assim, né? Ela é obrigada, ou é uma decisão natural? Por exemplo, não, eu decido me reinventar, mudar, recomeçar de uma outra forma, porque dessa forma não está dando certo. Tem muita gente assistindo a gente agora que, por exemplo, está passando por uma frustração profissional muito grande e já tentou de várias formas e não está dando certo. E talvez precise enxergar que tem que mudar, tem que se reinventar. Então, essa coisa de força maior pode até existir, mas a força interna é que vai determinar. Porque tudo à minha volta pode estar me sinalizando que eu preciso mudar, Mas se eu não decidir isso dentro de mim, se eu não resolver que eu vou mudar, tomar essa decisão, eu vou ficar paradinha ali. É isso aí. Tudo está me indicando que eu preciso mudar. O senhor podia ter parado. Sim. Assim, eu não vou correr, não vou ser maratonista, porque eu estou obeso, porque eu tenho um problema de saúde. Quanta gente usa o problema de saúde como uma bengala, como uma desculpa para se acomodar. É verdade. Porque ele desistiu de viver, ele desistiu de lutar, ele não quer mais lutar por nada. Então, assim, esse lugar que eu tô é cômodo, apesar de ser frustrante, ruim, mas sair daqui vai me dar muito trabalho. Então é melhor ficar aqui. Tudo está sinalizando que ele precisa se mover, que ele precisa sair. Mas se essa atitude não for tomada aqui dentro, fantástico. Não adianta. É no que eu acredito. Interessante, Beto, porque na questão da cegueira não dependia de mim. Eu dependia do soberano, né, de Deus, e realmente ele restaurou a minha visão. Então eu tinha que somente ter fé. E realmente foi um milagre, uma história... Mas ter fé já é uma coisa extraordinária. Só que as consequências dessa cegueira, dessa parcial, que desencadearam uma série de outros problemas em relação a catarata capsular, problemas na fígado, enfim, porque a obesidade vai trazendo suas consequências. E interessante que quando eu tomei a decisão, né, foi até depois de uma cirurgia de hérnia umbilical, e eu já estava com mais ou menos aí uns 120 quilos, né, como eu falei.
E, aliás, nessa época eu estava com 110, 115, bom, por aí. E eu perdi 30 quilos em um ano, sem cirurgia, só fazendo realmente. Mas fazendo assim, criando metas. Eu acho que o mais importante é você ter um propósito na vida. É você estabelecer uma meta e ir até aquela. E quando chegar naquela meta, conquistando ou não, se não conquistar, reprogramar e refazer. Mas nunca desistir. Nunca desistir. Não colocar uma meta é a certeza do insucesso. Assim, a palavra da Tânia foi muito importante, sobretudo para você que está nos assistindo, porque muitas vezes pode até existir o fator provocador, o fator que vai obrigar você a mudar. Mas se você não quiser, não é isso? Eu falei aqui num outro programa, toda a força, tudo aquilo que você fizer com uma força exterior, você depende dessa força. Tudo aquilo que você fizer com uma força interior, só depende de você. Agora o exterior, você depende da força de fora. Nessa história da reinvenção, só que rapidinho para a gente trabalhar, porque assim, eu tenho um desejo no coração, sincero, honestamente, é alcançar muitas pessoas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir ainda e que porventura estão infelizes no relacionamento conjugal, para as pessoas que estão infelizes profissionalmente, ministerialmente, para as pessoas que estão infelizes em várias áreas da vida e aí não conseguem mudar. Mudar não é fácil, sobretudo quando você chega a uma fase da vida, uma etapa da vida, uma idade também, em que fica muito mais difícil você mudar. Eu, quando fiz a cirurgia e coloquei a prótese na coluna cervical, o médico que me operou, por sinal um excelente profissional, Dr. Túlio, quando terminou, ele disse o seguinte: Humberto, esse problema da cervical você está resolvido. Você pode ir embora, isso aí está resolvido. Você tem uma lombar, só ficar olhando, cuidando, fazendo exames, tal, para não piorar. Mas pode seguir. É lógico, perder peso era importante, mas não foi o médico que mandou eu perder peso. Não foi uma obrigatoriedade. Eu fiz o risco cirúrgico com 125 quilos. E saio da cirurgia com um pouquinho menos, 115, e depois vou alcançando. Na realidade, eu percebi, ao ser obrigado a só ingerir líquido e pastoso durante um tempo. Como eu comecei a emagrecer, eu comecei a ver que aquele negócio estava fazendo bem. Eu falei, gostei desse negócio aqui. Comecei a caminhar, segurei na alimentação e não fiz dieta rígida. Eu não vou nem contar a dieta aqui, porque vai ser um péssimo testemunho. Mas para ninguém estar ouvindo, eu não procurei médico. Não estou dando esse conselho para ninguém. Mas eu fiz simplesmente, tem que procurar um médico. Eu cortei excesso. Eu tirei refrigerante, tirei doce, tirei salgado, fritura, tirei pão, diminui o pão, porque pão é muito bom, né? Não põe pão do Oliveira para ficar sem comer. Diminui o pão. Eu mudei os meus hábitos. Eu me reinventei na questão dos alimentos. E aí o benefício. Reeducação. Doutora, reinventar-se não é fácil. Não, de jeito nenhum. Eu tive que me reinventar para ser psicóloga. Eu ia puxar isso aqui, você já falou melhor ainda. Eu tinha mais boca do que ouvido. E aí, para ser psicóloga, tem que ter mais ouvido do que boca. E eu queria muito ser psicóloga, então eu tive que me reinventar, aprender a ouvir. Aprender a ouvir sem expressar a sua opinião. Né? Foi uma coisa que eu tive que exercitar. Então eu tive que me reinventar. É uma reinvenção. Tive que me reinventar. Mas foi de dentro de mim essa mudança. Eu quis isso, eu quis muito isso. Assim como o senhor quis muito isso, mudar, se relacionar melhor com as pessoas, ser mais sociável, vamos dizer assim. O pastor aqui quis mudar a vida dele, ter mais saúde, ser mais saudável, ser diferente. Nós decidimos. O que eu quero dizer para as pessoas é que a decisão é sempre sua. Isso aí. Você vai sempre decidir. Eu sou cheinho, sou gordinho, mas eu sou feliz assim, não está te prejudicando a sua saúde, tá tudo bem. Mas se você não está feliz com você, decida mudar. Eu falei para uma paciente essa semana que a nutricionista, o endócrino, eles não têm uma varinha mágica que vai fazer, a psicóloga que vai fazer ela emagrecer. Eu falei para ela, o sacrifício é todo seu, o trabalho é seu, vai ter sacrifícios que você precisa fazer e não adianta inventar desculpas, porque pode inventar desculpa. Eu operei a coluna, então eu não posso andar de bicicleta. É isso aí. Porque eu operei a coluna. O senhor poderia dizer, não, eu não posso correr uma maratona. Sim.
né? De jeito nenhum, o problema de saúde que eu tive, não posso. Pode-se criar um monte de desculpa para não fazer aquilo que tem que ser feito, ou que deveria ser feito. É isso aí. Aí eu converso com uma pessoa que fala assim pra mim: não, mas aí o médico falou que a minha insulina é muito alta e eu preciso tomar a medicação para baixar a insulina, que eu não emagreço porque a insulina é alta. Tudo bem, então vamos tomar a medicação. Mas você faz dieta, mas eu não consigo cortar o açúcar. Fica difícil. Fica aqui várias declarações que foram feitas, conselhos que foram dados, alguns importantíssimos. Pensa muito na liberdade que você tem de pensar, de refletir, a liberdade que você tem na sua mente para viajar no bom sentido, no sentido de andar para frente. Não se preocupe tanto com os outros. Tem gente hoje em dia postando coisa e vendo quantas curtidas tem. E a felicidade dela depende de quantas curtidas tem no que ela postou. Olha que absurdo. Desejo neurótico de agradar as pessoas. Exatamente. Que adoece, né, Pois a é. humanidade. Posta alguma coisa e fica esperando, deixa eu ver quantas curtidas teve, e fica triste. Quer dizer, ela está sempre dependendo dos outros. Dependa de você mesmo. Texto bíblico para provar que nós somos crentes. Eu citei, né? Você citou Bíblia algumas vezes aí, né? Eu vou com o primeiro texto de hoje, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, é um texto conhecidíssimo. E eu vou numa tradução aqui bem fácil da gente compreender. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. É isso aí que a gente precisa viver. E o autor, Paulo, a igreja em Roma, vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou tirar esse texto de contexto, está dentro de um contexto. Nós podemos renovar este mundo com a renovação da nossa própria mente. Agora pense, se alguém, com as ferramentas que existem no mundo secular, com o ensinamento que existe em faculdades, cursos, etc., no mundo secular, já tem uma capacidade muito grande de avançar, de se reinventar, imagine uma pessoa tendo essas ferramentas e tendo o Espírito Santo de Deus, a mente de Cristo. Você tem todas as condições em você mesmo, naquilo que você é, naquilo que existe em você e, sobretudo, no Espírito Santo de Deus que habita na tua vida, para se transformar. Você tem todas as condições de se reinventar, de mudar, de começar. Não espere. O começo pode ser hoje. Você pode, a partir de hoje, tomar uma decisão de melhorar, de se reinventar. Tem alguma área que você está infeliz, está frustrado? Não se conforme. Não se conforme. Se renove. E eu vou mais longe para ir para o contexto. Na medida que você se renova, na medida que você transforma a tua vida, para a glória de Deus, é um testemunho, como é o caso do pastor Janilson, como é o caso da doutora Tânia, como é o meu caso aqui. Porque a tua vitória, a tua realização, muito mais do que o que representa para você, representa para tantas outras pessoas que veem o poder de Deus se manifestando na tua vida. Receba essa palavra hoje aí de bênção para você. Reinvente-se, recomece, comece, mas não fique parado, não fique frustrado. Corra, avance, sempre é possível. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre. Obrigado.